Boa noite do canal Mobilidade BFJ. Tudo bom com vocês, galera? Então, hoje vai ser um vídeo muito rápido, né? Explicando não, a gente comparando com os ônibus elétricos e com os ônibus esculhambados, tipo, vamos dar exemplos aí, a Trel e a União, entendeu? Não reclamo das empresas, elas são umas empresas boas, mas a frota tá um pouco ruim. Tanto que é uma frota nostálgica, mas é uma frota tá bem ruizinha, tem que estar muita conservação. Aí eu fiz uma pesquisa, né? E o que me chamou muita atenção, galera, né? Com os recentes grupos aí, o grupo composto aí, composto, alguma coisa assim, do que vai fazer, acho que Campo Grande, com os pisos baixos, né? Já pode ver. E até a gente ia ter a ajuda da mamãe, que é meio ambiente, né? Que ela me pediu para eu fazer esse vídeo, só que ela não vai poder, porque ela tá fazendo um negócio lá, que vai ter uma pequena comemoração, tá? Nossa residência. E vai ser, então, vai ser a metade da pesquisa, vai ser assim. A frota de ônibus do estado do Rio, do estado e da região metropolitana do Rio de Janeiro utiliza predominantemente o óleo diesel comum S10 com mistura obrigatória de biodiesel, que é biodegradável, em percentuais padrão de mercado, contando com inserções pontuais de modelos de piso baixos, low entry, carrocerias do modelo Caio Millennium e teste recente com 100% elétrico. Com quem que é um Caio Millennium? Um Caio Millennium, na minha opinião, para mim, eu acho que é tipo um BRT, mas não sei ou não. A gente vai ver daqui a pouco. O panorama da frota por tecnologia e carroceria. Diesel e biodiesel. O diesel rodoviário comum, ou S10, com adição legal, tá? De biodiesel, B5 a B15, move a imensa maioria das frotas concessionárias urbanas intermunicipais de empresas como a Autoviação Milium, a Rio Itália, Nave e consórcios municipais do Rio. Elétricos. Unidades 100% elétricas rodam em fases de teste e implantação piloto, a exemplo do modelo Ancai OE12, operado pela Rio Itar em São Gonçalo, testes entre Xerém e Barra da Tijuca, iniciativas ligadas ao Programa Estadual de Mobilidade e Sustentável. Eu já vi a única vez que eu vi um ônibus elétrico na minha vida foi um dia lá em Nova Iguaçu. A gente estava vindo do Rio, eu estava indo lá pro meu curso, lá em Nova Iguaçu, galera. Era da Linave, tava fazendo a linha Nova Iguaçu, né? Tava fazendo a linha Nova Iguaçu. Não, que tava passando por ali dentro, tava fazendo os testes, mas o letreiro mesmo tava a linha. Meu Deus. Caralho, qual é o nome daquele lugar lá, meu Deus? Calma aí, que eu vou lembrar aqui, tá? Tudo? Meu Deus. Queimados Nova Iguaçu, tava fazendo aquele negócio de Queimados Nova Iguaçu, aí tava lá pra pular, né? Aí tá. Estica um pouquinho aqui. Caio Milênio e pisos baixos. Ó, eu vou ter que confessar aqui que eu não consegui tirar muito bem a foto, não. Ah, não, consegui. A carroceria Caio Milênio, em gerações recentes como a Caio 5, né? O VIP 5 que a gente tem agora, a gente agora temos o VIP 6, né? Junto com o Marco Polo Torino, né? E junto também que temos o... Meu Deus, o Buscar Urbano novo e os novos Marco Polo, tá? E o Caio Milênio e B Milênio e o Caio Apache VPC, galera. Ah, e o elétrico, tá? O Caio Apache Elétrico 2, tá? A gente tem também, né? Eu tô integrado com essas coisas, né?
e associada a chassis de piso baixo, hadas, embarque nivelado, como Mercedes-Benz e a BYD, começou a integrar lotes de inovação na capital, como a área de Santa Cruz, e em corredores especiais priorizado a acessibilidade plena com suspensão. Calma aí, o quê? Suspensão pneumática rebaixável. E aí, é esse vídeo, galera. Eu quero saber o que vocês acham aí nos comentários. Pode botar mesmo nos comentários, tá? Aquele comentário. E se inscreve no nosso canal, tá? E deixa ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e deixa aquele like. Qual os ônibus elétricos ou quais ônibus que vocês queriam ter nas frotas? São José, daqui da Baixada Fluminense. São José, Linave, União, Vera Cruz, azulzinha, as três Vera Cruz, a marrom, a azul e a verde. Santo Antônio, Reginas, Flores e o consórcio do Grupo JAL e por aí vai. Eu quero saber de você. Qual é a carroceria que você queria? A Trel também, eu incluindo daqui da Baixada e região serrana também, daqui do Rio. Bom, no meu ver, na minha opinião, União, ela já pegou uns 30 semi-novo, nos Caio Apache 5, né? Ela poderia muito bem estar com um 5. A Trel, ela até tem, né? Ela até tem o Jupe 5 lá, mas ela poderia estar, a frota toda dela de 5, Caio Apache Jupe 5. A Mazda, infelizmente, ela foi por causa dessas coisas mesmo. Por causa dessas coisas mesmo, tá? De ela não querer ficar. Rapidinho. Por causa. Como posso dizer, galera? Ela não. Por causa que não renovando nas frotas, é o que deu, né? Tipo assim, lá em Petrópolis, as empresas consórcias dela, a Cascatinha Petrolita, antes de acontecer aquele acidente, elas tinham um carro Apache 5, né? É certo que a Turp e a Cidade Real ainda não tem mais. Deus um dia vai abençoar elas. E aí, galera? No outro caso também temos a Reginas. Até tem Caio 5, só que geralmente é mais Marco Polo e outros lugares assim. Tinha que tacar ali algumas linhas tipo municipais. Engraçado que a Fábio ela só tem. Cara, tu pode ver só na L11. Na L11, que é o Bar dos Cavaleiros, né? Jardim Leal, só pode ver que só tem um Cômio ali, um Cômio, um Bus Mega, entendeu? Muito raro, entendeu? Aí tem até um carro Apache 5, mas é muito raro, geralmente o 4. Agora, vai lá na L12, que é do lado dali, só que aqui é o L11 e aqui é o L12. Fica aí no ponto de frente com o Rio Sul. E o L11 é aqui numa ruazinha aqui, que é junto com o mercado, mas é na rua, entendeu? Vai ver, ali cai o Apache 5, geladinho, vem tudo, entendeu? E aí a gente tem um ponto ali, minha mãe tá chegando ali, né? Para falar dos ônibus. Bom, eu tava falando aqui dos ônibus aqui, aí eu quero ver da tua participação também. Ela que vai falar aqui, como técnica do ambiente. Boa noite, queridos ouvintes. Seja muito bem-vindo ao canal Mobilidade BFRJ. Obrigada, meu filho. Obrigado. E boa noite, queridos ouvintes, telespectadores, eu não consigo falar, do canal BFRJ Mobilidade, né? Aqui nós vamos falar sobre como é importante ter automóveis, meios de transportes biodegradáveis, né? O que significa isso? São
derivados de biocombustíveis, né? E que esses biocombustíveis são extraídos da natureza, né? De animais, coisas que não afetam só, digamos assim, são de recursos que vêm da própria natureza, mas que já entraram em processo de degradação, né? Como assim? Quando um animal morre, ele entra em processo de decomposição, né? Então, esses processos de decomposição geram, muitas vezes, algo de biocombustíveis, né? Que as pessoas fazem, claro, um investimento, manutenção para isso. E disso, e tem de óleo da soja, tem de muitas outras coisas que podem gerar o biocombustíveis. E são raros, a gente vê alguns meios de transporte para ser menos degradante, né, ao meio ambiente. Os elétricos, né, agora está uma moda aí de moto elétrica, né, já tem carro elétrico, já tem ônibus elétrico, né, algumas coisas que já são elétricas, né, o tipo VLT é elétrico, BRT também, né, filho? É elétrico também, mas está para crescer mais e mais, né? Estou me formando como técnico do meio ambiente aqui pela essa escola, aqui, Escola Modelo, o presidente Kennedy, né? Com muito orgulho, graças a Deus, falando aqui um pouquinho de sustentabilidade, né? E reaproveitamento, reciclagem, redução e sustentabilidade, né? Reciclagem, tudo isso é bom dentro do nosso meio ambiente. Então, né, pessoal, aí esses desejos que a nossa própria natureza faz, né? Igual a gente um dia morre, né? E vai para a terra. Mesmo que seja gaveta, um dia aquilo vira pó, cinza e vai para a terra. Então, agora, né, com essas novas tecnologias, que tem agora a tecnologia também biodegradáveis, né, que compostas de substâncias de terra raras, que é o nosso celular, que é a tecnologia atual, que é muitas outras coisas que utilizamos com as terras raras. Nós temos que ter cuidado para não acabar todos esses recursos. Então, um dia a ciência começou a estudar como reaproveitar essas coisas para não ter déficit dos recursos naturais lá no meio ambiente e a população com essa dificuldade, né? Então, hoje nós estamos aqui para falar sobre a gente ter cuidado, né, com o nosso automóvel, metabolístico, né, assim, automobilístico também, porque muitas das vezes denigra nossa saúde. Né? Muita poluição denigra o metabolismo do nosso corpo. E o nosso corpo é a essência da nossa vida. Por quê? Se a nossa mente for afetada, todo o nosso corpo também é. E se o nosso corpo tiver alguma dificuldade, a nossa mente também ficará limitada, né? Então, nós vamos usar o meio ambiente de forma adequada, de modo coerente, né? De forma acessível, porque é bom a gente reaproveitar tudo aquilo que Deus deu e por nela a gente pode extrair e usar da melhor maneira possível para o nosso próprio bem pessoal, né? Então, a gente vê aí, por exemplo, tem essas terras raras que a gente extrai, né? Tecnologia, essas coisas mais avançadas, mas se a gente usar muito, uma hora secada, né? Então, a gente tem que ter cuidado também, por exemplo, a gente aqui está falando de automobilístico, mas a gente
aquele computador que tu não usa mais, tem dentro dele tem uma peçazinha que ali você pode extrair substâncias para as terras raras, que são de terras raras. Aquilo, você vai estar fazendo um bem para o meio ambiente. E também a gente tem que pensar e repensar, né? Como a gente usa o nosso transporte da melhor maneira possível. O ideal, como eu falei antes, é eletrônico, mas nem sempre é possível. Nós vamos poluir menos, por quê? Aqueles carbono, aquelas fumaçadas que saem, né? Não tem os carros aí que saem uma fumaçada? Está denegrindo. O nosso meio ambiente sobe para as nuvens, aquilo depois condensa, depois pela vaporização vira chuvinha para a gente, e muitas das vezes vira chuva ácida, que acaba com o nosso meio ambiente, muitas das vezes vira essas chuvaradas, que dá enchente, acaba às vezes com nossa plantação, que é onde a gente extrai o nosso alimento, nosso sustento. Então, a gente tem que ter cuidado também. Foi, acho que se eu não me engano, no início desse ano, assim, meadinho de abril, final de março mais ou menos, teve algo que o pessoal falou que era neblina. Não era neblina, era nevoeiro. Nevoeiro é composto dessas fumaçadas de carro, de ônibus, de vans, desses meios de transportes automobilísticos que formam tanta poluição que vai para a nuvem, tanta poluição que vai para a nuvem, não estava chovendo quase nada, que aí, um belo dia nós acordamos, quem precisou utilizar amanhã para poder sair para resolver sua vida pessoal, ou para poder trabalhar, viu que teve dificuldade ao chegar no seu trabalho ou onde você tinha que cumprir o compromisso. Por quê? Foi um nevoeiro muito forte que não dava para ver um palmo diante do nosso nariz. Então, um dá uma trombada no outro, aí sim, os automóveis, né, os meios de transporte têm que redobrar a atenção quando está dando aquele nevoeiro de não enxergar nada na nossa frente, por conta que causa uma dificuldade e não causar um acidente bruscos, né, na vida de qualquer um, muitas das vezes fatal. Assim como também vem aquela chuvarada muito forte, que a gente não consegue também ver nada na nossa frente, porque já houve uma vez também esse ano, eu indo para o trabalho, eu tive que parar, cheguei tarde no meu trabalho, eu tive que ouvir de chefe. Por quê? Por conta que eu não conseguia ver um palmo na minha frente, eu não ia colocar em risco a minha própria saúde. Eu preciso atravessar a rua, eu preciso carregar coisas, e tem pessoas que agem de má fé nessas ocasiões para o quê? Fazer maldade contra nossas vidas, então a gente tem que ter cuidado com isso, né? Então tem diferença. Nevoada é isso, causada pela poluição da cidade urbana, né? Que sobe tudo para o céu, não há chuva, está tempo árido, seco, causa, né? A evaporização causa uma condensação que causa esse tipo de nevoeiro, que não conseguimos enxergar nada. E tem a diferença também de cerração. Cerração é aquela neblina que, assim, a gente vivendo, a gente só vê essas cerrações na serra ou perto de serra. A olhos vistos, né, a olhos nítidos, a gente consegue ver nitidamente. Por exemplo, daqui na minha casa para ver uma serra, eu consigo ver a cerração descendo, que são as nuvens em contato com as montanhas, né? Mas se eu estiver presente lá no morro, na serra, na montanha, eu vou sentir só uma leve neblina, né? Assim, um leve frescor, né? E tem, mas também eu só consigo ver isso na serra, quando estiver na serra, perto de serra, né? Perto de morros altos, elevados, né? Lugar de relevo. Eu consigo ver essas serrações, mas eu consigo ver. Às vezes eu estou com meu filho, que é na cidade aqui vizinha de Nova Iguaçu, e é próximo da serra. Eu consigo ver como está descendo a serração lá. Mas eu lá no curso do meu filho, que é mais baixo, não consigo ver, não estou sentindo. Isso é a serração. Há um tempo atrás, eu andava muito pelas áreas de Vargem Grande, Vargem Pequena, por aí, uns passeios do trabalho, do antigo trabalho do meu pai, que se aposentou nele,
Então, a gente começava um friozinho, batia aquele gelinho, a gente ia, a serração já está descendo, que a gente sentia, mesmo ventinho, entendeu? Mas tem essa diferença. Eu até falei neblina, acho que descer neblina, não desce neblina, não. Desce um ventinho, um friozinho, entendeu? E a gente, tá na hora de ir, a gente já se estava na piscina, já saía, já se arrumava, botava uma roupa mais quentinha, porque já descia aquela serração. Mas, entretanto, quando tem a diferença da neblina. Neblina é aquele orvalho que cai à noite. Nos dias de frio, a gente consegue ver quando está a temperatura caindo, no inverno, é quando cai aquela neblina, já bem na partezinha da tarde, assim, de 6h30 para a noite. Quando está à noite, a gente vê nitidamente nos postes aquela coisa assim, parece uma fumaça, mas não é. É neblina caindo e a gente sente umas garoas, mas não é garoa, não. É tipo umas gotículas de água mesmo descendo, que é neblina, né? Que forma o orvalho nas plantas, que é a fotossíntese e tudo mais para quem estuda sobre isso na natureza. E essa explicação, meu filho, aqui eu encerro minha participação, tá, querido? Muito obrigada, irmã Tayane, muito obrigada. Obrigada por me convidar pelo canal aqui, Mobilidade BFRJ. Adicione, se inscreva, tá bom aí? Pela oportunidade de demonstrar o meu trabalho do que eu estou estudando. E estamos aí para o ano já nos formando. Eu quero agradecer aí a todos e um beijão. A minha escola, se está podendo vir um dia verá, dá um beijo aqui para a escola onde estou em formação, Presidente Kennedy. Professores de excelente qualidade. Fica a dica para quem quiser fazer o curso de técnico do meio ambiente. Tem vagas abertas, vão lá, se inscrevam e fazem bom uso, porque não é só para trabalhar, é um curso que tu leva para a vida. Como eu que, por exemplo, estou dando só uma pequena explicação de tudo que a gente estuda, de um conteúdo excelente, uma bagagem de conteúdos sensacionais ao longo de um ano. Um beijo, um abraço e ficam todos com Deus. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e deixa o seu likezão. Valeu, galera. Um abraço pra vocês.